Agradecer a todo mundo por ter vindo, a Fernando por ter se disponibilizado a vir falar do filme dele para a gente. O Cineclube, o Sou Louco por Ti América, ele já existe há 6 anos, e há 3 anos como projeto de extensão oficial, e nesse ano, a gente está fazendo sessões online por conta da pandemia. Desde 2020, nós retomamos as atividades no mês passado, em agosto, e essa é a nossa segunda sessão. A gente está tendo, nesse semestre, a gente está tendo a temática América Latina em Chamas. A cada mês a gente está definindo, a gente vai falar um pouco sobre um determinado país. Esse mês a gente está falando sobre o Brasil. Na sessão passada, a gente teve um encontro com o Zezita Matos para discutir o filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, é um clássico do cinema brasileiro. E a gente falou muito nesse encontro passado acerca das ligas camponesas, da questão da militância aqui no interior da Paraíba. Que o nosso filme de hoje, ele fala um pouco disso também, não necessariamente da Paraíba, mas o filme que a gente vai debater hoje, Em Nome da América, é um documentário. Ele vai falar um pouco sobre a experiência de alguns voluntários norte-americanos, jovens, geralmente universitários, que vieram para cá, para o interior do Nordeste brasileiro, nos anos 60, mais ou menos, num programa de voluntariado do governo norte-americano chamado Peace Corps, que fazia trabalhos sociais, questões de saúde pública, enfim, esse tipo de coisa. E o documentário ele vai trazer à tona também todo o contexto político da época, a situação pré-golpe de 64 e logo após o golpe. E a gente tem a perspectiva dos universitários, dos jovens norte-americanos que estavam vindo para cá e fazendo esse trabalho voluntário e vendo tudo isso acontecer de uma perspectiva do estrangeiro. E também ele traz a perspectiva das pessoas que eram daqui do Nordeste e tiveram contato com esses voluntários. Hoje a gente está recebendo, como eu já disse, Fernando Weller, que é o diretor e roteirista desse documentário. Ele também é co-diretor de um documentário chamado Língua Mãe. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. E, a princípio, nós vamos passar algumas cenas do filme bem rápido, algumas cenas que a gente considera bastante marcantes do documentário. Depois, Fernando vai ter a fala dele, falar um pouco a respeito. Vocês, durante a fala, vocês vão poder fazer perguntas aqui no chat ou levantar a mão para falar, assim que se sentirem prontos para isso, quem se sentir disposto a fazer perguntas. E depois da fala de Fernando, ele vai responder as perguntas de vocês. E, além disso, como o professor falou aqui, a gente vai ter o lançamento do livro de Fernando Weller, que é baseado no próprio documentário, no Em Nome da América. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a obra dele. Então, é isso. Quando o senhor quiser começar, fique à vontade. O senhor sou eu? Sim. Então tá. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer muito ao convite, agradecer a Maria Luísa, a Júlia, Ruth e o professor Daniel, né, pela oportunidade de poder debater com vocês o filme. É um prazer. Essa segunda vez, né, que a gente se encontra, Daniel. Acho que eu estou tentando lembrar, né? Acho que foi antes da pandemia, em 2018, né? Quando o mundo era normal, né? A gente se encontrou aí na Paraíba. Eu tive a oportunidade de exibir o filme também e conversar. E agradeço muito ao convite, a possibilidade de voltar nesse outro momento, né? Esse filme, Em Nome da América, ele é um projeto assim que começou oficialmente. Eu digo oficialmente porque
eu conto a partir do momento que ele conseguiu algum financiamento, né? Um financiamento para pesquisa, em 2012. Né? Só que a ideia e, enfim, as tentativas de fazer o filme já são anteriores, acho que elas vêm desde 2008, né? Quando eu, pela primeira vez, tive contato, né, com essa história que o filme conta. Então, nós estamos falando aí de, sei lá, mais de uma década de um projeto. Finalmente ele foi lançado em 2017 em salas de cinema, né? Ele teve um circuito de salas de cinema, o que é muito difícil, muito raro a gente conseguir um filme documentário no Brasil. E ele circulou em festivais e foi premiado uma mostra importante, que é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, como melhor documentário. Então, o filme, eu acho que ele teve uma carreira muito legal, né? E que me permitiu, após, justamente esse prêmio, me permitiu que, após a exibição dele em salas comerciais, eu pudesse circular em espaços acadêmicos, em cineclubes, e aí ele teve essa segunda, né, circulação, né, que foi quando a gente conseguiu levar ele, né, para a UFPB, acho que em 2018. E aí existem desdobramentos. Eu achei interessante, né, vocês falarem que assistiram o filme de Coutinho, Cabra Marcado, discutiram as ligas na Paraíba. Um dos desdobramentos é o livro que eu vou falar um pouco, que está aqui, que está a caminho da Paraíba, né, através de uma amiga que vai levar de carona. Infelizmente, eu não consegui fazer com que ele chegasse antes, que eu acho que era o ideal, para a gente poder até conversar sobre o livro. Mas um outro desdobramento, e que já vem ocorrendo desde 2019, é uma série chamada Nova Cuba, o Nordeste brasileiro em tempos de Guerra Fria. É uma série histórica em 8 episódios que a gente conseguiu aprovar em 2018 e conseguiu filmar em 2019. E aí a gente achou que uma série com esse título, Nova Cuba, né, no governo atual, jamais aconteceria. E, de fato, a gente pode dizer que o governo fez todo o possível para paralisar os órgãos de fomento à cultura no Brasil, sobretudo a Ancine. Ela ficou paralisada esse tempo todo. A gente achou que o projeto não ia ser finalizado e agora, finalmente, eu acho que através, né, de uma provocação judicial, né, a Ancine começou a liberar os projetos antigos. E aí o Nova Cuba está sendo finalizado. E com Nova Cuba eu tive a oportunidade de conversar e conhecer, por exemplo, Dona Elizabeth Teixeira, né, que está com 90 e muitos anos, eu não sei nem dizer. Eu fui, né, conhecer o Memorial das Ligas, né, em Sapé. Eu filmei no MST aí na Paraíba, em Alhanda. Então, assim, existe agora uma expansão desse filme que vocês viram, né, Em Nome da América, para outros estados do Nordeste. A gente foi para o Rio Grande do Norte, a gente foi discutir as 40 horas de Angicos, no Rio Grande do Norte, de Paulo Freire. Então, a gente conseguiu desdobrar temas que o Em Nome da América aborda de uma forma muito lateral, porque um longa-metragem não tem tempo, né? Mas existem várias questões que estão, vamos dizer, tangenciadas ali no filme, né? E são um retrato dessa época, dos anos 60, né? E contam uma história não apenas do interesse norte-americano na região, que era acentuado por diversos motivos, mas também de uma efervescência política, né, e cultural que se deu na região nessa época, né, que eu acho que as coisas caminhavam juntas, tanto o interesse, né, e a preocupação norte-americana numa possível revolução, né, que surgiria a partir das ligas ou, né, dos movimentos populares, quanto também um certo vigor, né, muito acentuado
na cultura, no campo da cultura, né, como Paulo Freire na educação. Aí você tem figuras como a gente nessa série, a gente está ancorando cada capítulo em figuras emblemáticas, né, desse período. E se a gente for olhar essas figuras, por exemplo, Paulo Freire é uma delas, Celso Furtado, né, é outra. Miguel Arraes é uma dessas figuras, Dom Helder Câmara é outra figura. Então a gente vai montando quase que uma constelação assim de personagens públicos, né, brasileiros, né, que atuavam no Nordeste nessa época, né, e que davam talvez uma dimensão de fato de um ambiente revolucionário, assim, onde tudo poderia acontecer, né, onde uma ideia de Brasil poderia ser gestada, né, aqui, né, na nossa região, né, e tudo foi, de certa forma, frustrado com o golpe militar de 64. Então, essa é a história da série Nova Cuba, que está sendo montada nesse momento, né? E é um pouco a tentativa do livro, né? Desse livro aqui, né? Que é um livro com o DVD do filme, né? Que vai chegar aí para vocês. O lançamento da série, a gente espera que no ano que vem a gente consiga lançar. São 200 horas de material que a gente filmou, assim, a gente tem também um material de arquivo, assim, tem coisas que eu uso no Em Nome da América, né? O Em Nome da América é um filme com muito material de arquivo, né? Mas é muito pouco perto do que a gente acumulou nessas pesquisas. A gente tem muito mais material de arquivo e a gente, quando terminou o filme, a gente falou, o que a gente vai fazer com isso, né? A gente tinha muitas horas, para vocês terem, o filme tem 1h40, mas a gente tem, sei lá, quase 100 horas de entrevistas, né? E a gente tem muitas horas de material de arquivo. Esse primeiro edital que eu falei para vocês em 2012 me permitiu que eu fosse aos Estados Unidos e pesquisasse nos arquivos nacionais os filmes que aparecem, né? A boa parte deles, né? Grande parte dos filmes que aparecem no Em Nome da América. E então eu acumulei muito material, né? E aí quando o filme terminou, né, eu, né, a produtora que é a Carol Ferreira, a gente falou que a gente vai fazer, né? A gente tem que dar conta de todos esses temas que o filme tangencia, mas ele não desenvolve. Por exemplo, o tema da Igreja Católica, o tema da participação da Igreja Católica. Dá um filme ou dá uma própria série, né, para discutir essa presença, né, da Igreja Católica, as ambiguidades dessa atuação da Igreja Católica, as contradições, né, os grupos, né, que atuavam dentro da Igreja Católica. Então, isso era um capítulo, né? Outro capítulo, né? E uma coisa que eu descobri é que o público, sobretudo jovem, não conhece Francisco Julião, não conhece a história das ligas camponesas, né? Então, mesmo aqui em Pernambuco, né? Então, às vezes, na montagem do Em Nome da América, eu achava que não era importante, por exemplo, apresentar Francisco Julião, né? E aí eu ouvia, na hora, quando a gente vai montando o filme, a gente vai exibindo para as pessoas o processo. As pessoas diziam, mas quem é Francisco Julião? Né? As pessoas que assistiam. E era uma coisa que eu tomava como absolutamente... Enfim, todo mundo sabe, ninguém sabe. Né? A gente acha que sabe. Né? Essa história é apagada. Né? Quando a gente vai no memorial das ligas aí, né, na Paraíba, a gente vê o tamanho, né, o tamanho desse espaço, como é pequeno, né? Como esses locais de memória no Brasil, quando a gente vai aqui em Pernambuco, em Vitória, no Engenho Galileia, a gente tem um marco, parece um ponto de ônibus, pequenininho assim, é um marcozinho de concreto dizendo aqui teve a primeira
Liga Camponesa, etc. Primeiro não me lembro o que está escrito, mas é a primeira desapropriação de terra da reforma agrária do Brasil. É uma coisinha mínima, né? Então, o que a gente vai descobrindo é que essa memória, enfim, não existe no Brasil. Ela é uma conversa de especialistas, né? Infelizmente, é uma conversa de professores e pessoas que estão estudando, mas ela não é conhecida pelo público. Bom, então, dito isso, assim, então, os dois desdobramentos são esse livro, que contém 5 artigos, né, que abordam temas tangenciados, como o tema da igreja, como um tema interessante. Eu até convidei o Van Dijk, que é um dos autores do livro, Daniel. E o Van Dijk não podia, infelizmente, mas seria uma conversa muito boa. O Van Dijk escreve um artigo sobre o papel da imprensa nos acontecimentos, né, pré-golpe militar de 64 no Brasil, particularmente na região Nordeste, né, o quanto a imprensa norte-americana teve um papel de amplificar, né, essas preocupações, ou talvez superdimensionar essas preocupações em torno de uma possível revolução no campo, né, aqui no Nordeste. Então, ele comenta nesse artigo e faz uma reflexão interessante, pensando o quanto a imprensa americana, não sei se existe essa expressão, papo mosca, essa expressão do Rio de Janeiro, enquanto a imprensa americana ela deixou passar, digamos assim, a Revolução Cubana de 59, né, num primeiro momento, sem perceber ou sem denunciar, entre aspas, na época, o caráter, a possibilidade de um caráter comunista da Revolução, e quando eles vêm em 61 no Brasil e vêm as ligas camponesas, eles alardeiam, né, de uma forma muito veemente a situação no campo aqui no Brasil, como se fosse um Estado, digamos, pré-revolucionário, que a gente sabe que não é. Então, tem uma discussão sobre isso, uma discussão sobre a igreja, tem um artigo do Felipe Loureiro da USP sobre a Aliança para o Progresso, né? E tem um artigo meu que aborda 2 filmes, né? E aí, se o tema de vocês é América Latina em Chamas, eu gostei muito desse. O livro do Van Dijk se chama Pernambuco em Chamas. Vocês ampliaram, assim, a América Latina em Chamas. De fato, era muito mais do que Pernambuco que estava em chamas, né, nessa época. Mas eu analiso 2 filmes institucionais dos corpos do Corpo da Paz, né, que são filmes que estão presentes no Em Nome da América e que são 2 institucionais incríveis. Um é feito no Brasil, que se chama One Step at a Time, é um passo de cada vez, que é um filme de propaganda, né, barra treinamento dos Corpos da Paz no Brasil, né, mas que enxergado hoje, né, mais de 50 anos depois, não sei, estou fazendo um cálculo rápido, ele assume outra dimensão, né? É um filme que fala muito sobre o Brasil, né, sobre o que é o Brasil e sobre o que é essa presença estrangeira no Brasil nos anos 60. Uma das coisas que eu discuto sobre esse filme, e os filmes estão disponíveis no livro, se o livro chegar até vocês, eu espero que chegue, eu coloco um link para visualizar esses filmes institucionais, que eles têm um tempo de documentário, eles têm em torno de 50 minutos. Se vocês viram Em Nome da América, são os filmes que mostram, por exemplo, aquela enfermeira andando no sertão, né, dando vacina nas crianças, né, aquela americana com uma lata d'água na cabeça, que aquilo tudo é uma performance, assim, né, tudo ensaiado, assim, de uma forma muito curiosa, se carregando uma lata na cabeça e tal. Esse filme, ele é muito interessante porque ele tem um depoimento, tem um off das voluntárias, né, que são sempre mais interessantes que os voluntários, é um outro capítulo, que falam um pouco sobre a angústia delas de serem enxergadas no contexto brasileiro
como as boas patroas, entre aspas, né? Delas nunca conseguirem se integrar, né, às comunidades brasileiras, como se elas achassem, como se fosse possível, né, dentro do imaginário delas. Né? Mas a preocupação delas é muito curiosa, assim, porque elas percebem esse lugar da estrangeira, né, da mulher branca privilegiada, né, e elas percebem essas hierarquias sociais e raciais da sociedade brasileira com uma sutileza que para mim, resume a essência do programa, do que era o Corpo da Paz. É você permitir que jovens norte-americanos tenham um conhecimento fino, né, refinado da realidade brasileira. Né? Não só eles poderem falar a língua, né, falar o português, que é uma coisa, né, que vocês sabem, os americanos não têm essa disposição em aprender línguas, né, porque eles falam já o inglês, que supostamente é a língua universal, mas mais do que isso, é a possibilidade que eles têm de entender as relações sutis que se dão na cultura e nos jogos de poder do cotidiano, né, desses países. E eu acho que, para mim, isso resume o que é o Corpo da Paz, que não é um programa, como vocês veem no filme, enfim, não é um programa que provocou mudanças estruturais na vida de ninguém no Brasil, né? Ninguém você vai ter um caso ou outro pontual em que, sei lá, eu conversei com um voluntário que viveu em Patos durante 3 anos. E ele era artesão e ensinou a fazer batique. Não sei se vocês sabem o que é batique. São tecidos, eu não sei explicar. É uma técnica de pintura de tecidos, né? E aí ele diz que até hoje se faz, ou passou a se fazer no interior, na Paraíba, esse batique. Eu nunca fui aferir, mas você vai encontrar um batique. Tipo tie-dye, ele me mostrou os tecidos. Era interessante a história dele, mas ele não entrou no filme. Então, assim, era sempre a iniciativa de um ou outro voluntário que tinha um projeto, mas, assim, o programa, essencialmente, não produziu nenhum tipo de transformação estrutural, e nem era esse o objetivo, né? Se o objetivo era esse, né, foi um fracasso nesse sentido. Mas aí, né, já que vocês todos são de relações internacionais, o que eu acho que o programa produziu é um resultado secundário, né, e que talvez não fosse tão secundário assim, que é o de formar quadros dentro dos Estados Unidos de pessoas que dominam e que conhecem as sutilezas, as relações sutis, né, que conhecem a língua, mas que conhecem a cultura e que entendem o funcionamento. Isso é uma lógica que eu acho que só um país, né, imperial assim, pode exercer, né, digamos, ou pode executar. Quando a gente teve um programa assim, que foi o Ciência Sem Fronteira aqui no Brasil, foi logo terminado, né, que era essa ideia de levar estudantes brasileiros, que aqui tem sempre essa lógica assim, porque está gastando dinheiro público, né? Tem sempre esse discurso, está gastando dinheiro para as pessoas viajarem, por exemplo, né? Que é um dos preconceitos piores. Eles não entendem que está gastando esse dinheiro para que existam brasileiros que conheçam a realidade de outros países, né? Que dominem a língua em outros países, que saibam como as relações, né, as contradições do cotidiano, né, se dão nesses outros países também, o que é enfim, é um capital, né, é um valor, é alguma coisa necessária. E eu acho que é isso que define o Copo da Praia. Agora, se ninguém me interromper, eu continuo falando até amanhã. Se vocês quiserem perguntar sobre o filme, enfim, fiquem à vontade. E se não quiserem também, eu posso continuar falando também.
Fernanda, a gente vai passar algumas cenas do filme. A gente selecionou 3 cenas que a gente considera mais emblemáticas, assim. E depois o pessoal vai perguntando. Nós temos perguntas também, nós do projeto, então... Beleza. Told to us by Peace Corps that this was kind of like a velvet revolution, that it was, I mean, in the sense that, I don't want to use that language because they didn't, but that it was soft. It was not a coup in which people were being killed and disappeared, and that one had to be cautious, but that it was not, you know, a terrible thing. I first lived right around here with the laboratory technician from the state health post. She took me down to this river, right here. And I remember that because I said, why are we going down to the river? And, you know, she says, shh, shh, shh. And as was right by the little bit of the river, she said, sit down, nobody can see us. She said, the revolution here against the people is real, and it's not safe, and close your mouth and don't say anything. Just listen and just watch. And boy, I said, okay. I just nodded my head, and then I knew that this was real, and that people were being disappeared, and that there was against, you know, the politics of people, and to just don't share your sentiments with anyone. United States. Has been in his family for generations. I have heard it said that many peasants do not work hard because they don't have enough food to eat each day. Is that true in your experience? No. My experience is, and this is the experience of those that lead with big industry like mine, that if you give an interest, a bigger interest, to these people that work in the country, and he finds that working 2 or 3 days in the week, he earns sufficient to maintain himself and his family the rest of the week, then he who don't work the next 3 days, they have no stimulus of saving. They need to be educated for that. They are ignorant, and they have no stimulus for a better living, for saving some money to live better. This is Francisco Julião of Brazil. You may not have heard his name, but learn it. Julião is the most important peasant leader in Latin America. He's a follower of Fidel Castro and Mao Zedong, an enemy of the United States. Julião tells the peasants of Brazil that they are exploited, treated no better than the beasts with whom they share the burdens. He talks to the peasants of Brazil, but his words find an echo all over Latin America. É a hora da liberdade. Esta é a nossa hora. É a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara desse país. Pronto, essas 3 cenas a gente considera que tem muito material para discussão. Você falou de Francisco Julião, que o pessoal jovem não conhece muito. Eu mesma só fui conhecer todas essas histórias recentemente, e são coisas que aconteceram aqui, praticamente do meu lado, algumas décadas antes de mim, lógico. Mas, antes de mais nada, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta mais pontual. Se quiserem falar no chat, eu posso abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Está aberto sim, professor, pode falar. Não, pode deixar aí, se o pessoal tiver pergunta, pode deixar, só estou me inscrevendo aí, só para registrar. Como o senhor foi o primeiro, pode falar. Quando o pessoal desenvolver mais perguntas, eles vão se inscrevendo, podem levantar a mão, que fica a fileirinha aqui no Google Meet. Ah, tá bom. Então vamos lá. Agora, né, de público, assim, agradecer a disponibilidade do Fernando Heller
como ele mencionou, a gente já esteve junto presencialmente aqui na UFPB, né, para justamente discutir esse documentário, que eu espero que todo mundo aqui tenha podido assistir, e se não conseguiu, sugiro fortemente que assista, né, o documentário, como as meninas falaram, né, a ideia de passar algumas cenas só para estimular assim, o debate, né, mas tem muita coisa, e aí, assim, bom, eu não vou ficar me estendendo aqui, mas eu também reitero, né, que essa atividade para a gente falar de novo sobre o filme. Nesse contexto, a gente falou sobre o Cabra Marcado para Morrer na atividade passada, né? Inclusive o debate está no nosso canal do YouTube, assim como esse vai entrar também. Mas, além de falar sobre essa temática e sobre o filme, a gente também está aproveitando para fazer o lançamento do livro, que é um dos desdobramentos desse filme, né? Então, eu tenho um monte de coisas que eu não vou perguntar todas de uma vez, para não monopolizar aqui o tempo, mas eu queria só perguntar 3 coisas pontuais para começar. A primeira é que a atividade acabou ganhando uma notícia fresquinha aí, né, do lançamento da série, e aí, eu não sei se você já pode dizer onde ela vai ser disponibilizada, qual é a plataforma, ou se isso é para depois, porque eu fiquei bastante interessado, né, inclusive para debater essas temáticas, esses personagens em atividades, né, de classe ou extra classe. E aí eu não sei se eu perdi quando você falava, se é uma série documental ou ficcional. Ficcional a partir de personagens verídicos, de pesquisa histórica e tal, né? Ou se ela é propriamente documental, né? Então eu queria perguntar sobre isso. Sobre o livro, como você também mencionou, por questões logísticas, né? Eu mesmo tinha falado para o Fernando de tentar alguma via e tal, acabou não dando certo. Também estou muito curioso para ver o livro, mas olhando o índice, né, os artigos que você mencionou, eu fiquei particularmente curioso para entender algumas coisas que eu não sei se você pode falar, não sendo capítulos seus, né, mas o primeiro capítulo, né, da Cecília Azevedo, fala nem inocentes nem úteis. Eu sei que é uma referência, né, à expressão inocentes úteis, mas eu queria entender por que ela usa nem úteis, né? Porque me parece que que eles têm uma utilidade, sim, né? E aí eu queria só entender por que esse trocadilho, vamos dizer assim, né? Bom, depois eu pergunto mais coisas do livro não, né, dos capítulos, que eu não li ainda, mas aproveitando essa questão, aí a última, né, que eu queria fazer, da utilidade, né, e você falou sobre esse elemento cultural, da importância desse elemento cultural, e as cenas que estão destacadas aí, né, essa ideia de um golpe não pela violência, pela força, tal, né, e isso tem uma importância muito grande para a política externa dos Estados Unidos, não só para a América Latina, mas em geral, né? Inclusive, a própria academia tem um papel, né? Ficou muito famoso na antropologia, por exemplo, o livro da Ruth Benedict, Padrões de Cultura, que o Crisântemo e a Espada, que é um livro sobre o Japão, sobre a cultura japonesa, né? Que o inimigo de guerra você precisa entender culturalmente, não apenas as dimensões militares e tal. E isso eu acho algo muito interessante do documentário, porque embora o tema central, né, seja a possibilidade, por exemplo, de haver uma tarefa de espionagem, mas tem também uma tarefa que não é apenas da espionagem direta, mas que é disso que você estava falando, de se apropriar das dimensões
da cultura, dos costumes, né? Inclusive críticas, né? A fala que também nessa cena que se destacou aí, do industrial, né? Que essa fala é um capítulo do livro, uma parte do livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando ele diz, né, que enquanto o espírito do capitalismo não está instaurado, os trabalhadores, se você aumentar o salário, preferem trabalhar menos para ganhar a mesma coisa. Que é exatamente o que ele está dizendo, né? Que é essa ideia de, além de compreender a cultura, né, colocar uma hierarquia de uma cultura, vamos dizer assim, plenamente desenvolvida nesse sentido, para uma não desenvolvida. Bom, mas desculpem aí, não só o Fernando, mas todo mundo, sempre a vontade de ficar falando um monte, né, mas é contra a ideia do debate coletivo aqui. Então, peço desculpas, Fernando, mas fica à vontade também para comentar o que você quiser, viu, dessas coisas que eu falei, tá? Não precisa... Não, eu anotei tudo. Eu vou tentar comentar todos, porque eu acho que são muito interessantes. Fernando, só um instante antes de você começar a responder, desculpa interromper, mas a gente tem mais uma terceira pergunta. Você quer fazer... Prefere fazer bloco? Porque ele já fez várias perguntas, eu vou esquecer. Deixa eu responder. Então, pronto, tá certo. E aí a gente... São várias coisas, eu acho que se relaciona com as imagens que vocês mostraram também. Primeira, só respondendo a tua primeira pergunta, é uma série documental, Nova Cuba, né? É uma série documental que trata de dois tempos, né? Dos anos 60 e de 2019, que é quando a gente filmou. Então, a gente faz espelhamentos, por exemplo, das ligas com o MST hoje, né? A gente fala sobre a influência da Igreja Católica na política e a gente fala sobre a questão da religião e política hoje. A gente fala sobre o tema da fome, né? E a gente fala sobre esse, né, sertão dos anos 2000, né? Enfim, então é uma série documental e que eu espero, na verdade, a gente tem a TV, eu tenho que explicar todo o processo, mas assim, é um projeto aprovado pelo Funcultura Pernambuco, numa linha que se chama Arranjos Regionais da Ancine, né, onde a Ancine entra com uma parte e o Funcultura entra com outra parte. Para que o projeto aconteça, ele tem que ter uma TV interessada, né? A TV interessada se chama Canal Cine Brasil TV, que é um canal a cabo, né? E que, enfim, a tendência cada vez mais é que esse material vá para um streaming, ou esteja disponível em streaming, né? Porque a gente está migrando todo para um modelo que é esse, né? Então, ele vai ser assistido por streaming, provavelmente. Bom, é interessante essa imagem do usineiro falando, né? Porque, primeiro, essas figuras são invisíveis no audiovisual, no jornalismo. Sempre se fala dos usineiros, mas ninguém entrevista nenhum, né? E é curioso que ele fale para uma equipe, e ele só fala para uma equipe porque essa equipe é americana e ele fala inglês. Essa é a minha leitura, né? Se fosse uma equipe brasileira, em português, ele não falaria de uma forma tão sincera o que ele falou para uma equipe estrangeira, né? Então, isso é mais uma evidência de que, às vezes, para acessar determinadas verdades sobre um país ou sobre uma sociedade, é preciso vir alguém de fora, né? É preciso que tenha essa alteridade, ou essa pessoa que vem de fora para poder, porque ele não falaria para uma equipe, eu não conseguiria esse depoimento para nenhuma equipe brasileira, né? Primeiro porque eles não falam e não aparecem, né? E eu só acessei isso num filme americano que está guardado nos arquivos americanos. Então, essa contradição é interessante de apontar, né? Enfim, o conteúdo que ele fala bem, a gente ouve até hoje, né? Sobre Bolsa Família, etc. É o mesmo de sempre, né? A fome é o que faz as pessoas trabalharem, né? Em resumo, é isso. A ideologia desses caras é essa, né? É preciso passar fome para poder trabalhar, que é a mesma lógica que com os animais, né? Que é preciso castigar os animais para que eles trabalhem. Enfim. Aí é interessante, né? Você falar
por exemplo, a Nancy Hildes, que é essa antropóloga que aparece e que fala sobre o golpe, ela tem um livro, que é um livro belíssimo, chama Morte Sem Luto, né, em inglês, não lembro o título em inglês. Esse livro nunca foi traduzido, nunca foi lançado aqui, mas ela escreveu, e ela continua indo para Timbaúba, para essa região da Zona da Mata Pernambucana, até hoje, e ela continua fazendo esse trabalho, mas o livro tem uma tese muito forte, assim, impactante, que é assim, o convívio com a morte, né, com a mortalidade infantil, faz com que a relação com a própria vida seja diferente, né, nesses lugares. Então, é uma morte sem luto. É essa ideia de que não vingou, por exemplo, a criança, que a gente ouve. Ela vai pegando várias expressões populares para falar sobre a morte, mas de uma maneira tão banalizada, né, e é super chocante, assim. Então, é mais um exemplo, que ela é uma antropóloga, uma mulher norte-americana que veio para o Brasil jovem, né, na época, não era antropóloga ainda, mas que desenvolveu, que bom que você achou, que desenvolveu uma percepção tão sutil, né, da realidade brasileira, né, e que até hoje, ao longo dos anos 80, ela vai estudar os esquadrões da morte, né, que atuam na região. Enfim, é mais um exemplo dessa contradição, né, dessa presença, né? E aí, respondendo a questão, acho que o que a Cecília está falando em relação ao nem inocentes nem úteis, né, porque inocentes úteis é uma pecha que é carimbada muitas vezes, né, na testa desses americanos que vieram para cá, né, porque de fato boa parte deles veio porque não queria, no caso dos homens, servia ao exército, servia ao Vietnã, que eu acho um motivo bastante razoável e nobre, né? E as mulheres, né, por isso que eu falei que as mulheres, elas vinham numa perspectiva de que era fugir do destino de dona de casa, classe média, que estava delineado no futuro delas, né? Era assim, a possibilidade de sair, de romper com aquele destino, né, trágico da dona de casa. Isso eu ouvi deles muito, né? E aí, muitos deles eram, né, eram o que a gente poderia chamar no interior, eles ficaram com a pecha de hippies, né? Mas eles tinham essa, digamos, eles estavam afinados com essa contracultura norte-americana dos anos 60, né, das drogas, do rock, etc. E os caras vinham parar aqui e, de repente, eles eram peças, né, de uma engrenagem de uma política externa norte-americana, né, que, a rigor, se eles fossem pensar mesmo, ia ao contrário de tudo que eles acreditavam, né? Então, esse carimbo dos inocentes úteis é um carimbo que eles próprios, às vezes, se colocam. E eu acho interessante essa provocação que ela faz, porque eles nem eram tão inocentes, no sentido de que eles sabiam que eles estavam nesse lugar ambíguo, nesse lugar contraditório aqui, eles sabiam disso, eles tinham consciência desse lugar deles, mas a alternativa, né, como eu disse, era muito pior. Então, você vai ao Vietnã ou é melhor ficar 3 anos no sertão, lá, né, fazendo uma horta, né, do que ir para... Então, não eram inocentes nesse sentido, e não eram úteis, eu acho que na perspectiva da propaganda institucional, até do discurso institucional dos corpos da paz, né? Se você for pegar esse discurso da instituição, é um discurso... Enfim, o filme brasileiro, ele está no título isso, um passo de cada vez, né? É um discurso de uma transformação social sem revolução, né? Que é o discurso da Aliança Progresso, que é o discurso dessa intervenção americana aqui nos anos 60. Nós vamos modernizar
essa estrutura medieval, né, agrária do interior brasileiro, mas não vamos promover uma revolução, não vamos mexer na estrutura. Então, é uma contradição insolúvel. Jamais seria útil um programa dessa natureza, né? Não adianta nada ensinar... Um dos programas que eles fizeram, que é muito curioso, que era ensinar a criar coelhos como alternativa de proteína, né, no sertão. Que os coelhos se reproduzem muito rápido, né, estão fazendo assim, uma lógica, né, e aí eles voltavam para ver os programas e os coelhos estavam lá, pulando, né, na cidade. Eles diziam, mas vocês não estão comendo? Não, eles são tão bonitinhos, a gente não vai matar os coelhos, né. Então, eram programas que completamente ignoravam a lógica das culturas locais, eles não tinham chance de sucesso, realmente. Tem um outro programa que eu vou falar, que era o controle de esquistossomose, que eles trabalharam, eles tacaram veneno nos rios, mataram tudo, mataram peixe, assim, uma lógica assim, completamente absurda, né? Então, assim, eles não seriam úteis nessa perspectiva, isso é fato, né? E talvez não fosse nem esse o objetivo, né, de fato. E aí, é isso. Eu não sei se eu anotei mais coisa, mas tem Vitória, tá com a mão levantada. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro parabenizar o projeto, porque está sendo realmente muito incrível. Estou muito feliz de estar participando. E, assim, eu recebi o convite das meninas agora de tarde, então eu não tive o tempo de assistir o filme. Mas, pelas cenas que foram passadas aqui, eu fiquei com muita vontade de ver. E aí me surgiu a pergunta de por que esse nome para o filme, para o documentário? Eu comecei a viajar pensando em possíveis razões para o documentário ter esse nome, mas eu queria saber do senhor, que é... o senhor não gosta que se chame de senhor. Queria saber de você. Não falei nada, eu só fiquei curioso. Eu perguntei se o senhor era eu, mas... Então, eu gostaria de saber do senhor por que esse nome tão forte, tão expressivo? Em nome da América? Isso. Então, Em Nome da América é o título do único livro que foi escrito sobre os Corpos da Paz pela Cecília Azevedo, que é essa autora que escreve o artigo Nem Inocentes Nem Úteis. Esse livro, acho que, não sei se acho que a tese de doutorado dela foi lançada nos anos 90, acho que é uma edição de 97. Esse livro, quando eu comecei a fazer o filme, né, eu não sabia o que era Corpos da Paz. Né? Eu só sabia que tinham umas histórias de americano escondido no sertão, né, e tinha uma lenda, que aliás é um extra que está no DVD, que é o filme Steven Esteve Aqui, que era o título original do projeto, Steven Esteve Aqui. Era a lenda que Steven Spielberg teria vivido clandestino no sertão, na cidade de Afogados, em Gazeira, para fugir da Guerra do Vietnã. E foi essa história que eu fui atrás, né? Óbvio que não foi o Steven Spielberg, mas tinha um americano chamado Steven, que eles juram até hoje, você mostra a foto, eles dizem que é o Spielberg, lá em Afogados. E eu não sabia nem que existia Corpos da Paz. Então, o primeiro livro que eu li foi o livro que eu achei, foi o livro da Cecília, né? E é um livro muito bom, né? É um livro muito, muito bom, porque é um livro que discute o Corpo da Paz por dentro, né? Pelos seus discursos institucionais, né? E aí o filme ficou como Steven Esteve Aqui até o último segundo. Só que a minha história do Steven, e esse é um extra que está no DVD, ela termina num cemitério nos Estados Unidos, né? Que eu descubro, e eu sabia, claro, mas eu descubro no final que o Steven morreu. E esse Steven, a história dele é absolutamente desinteressante, do início ao fim. Não era ninguém, era só um americano que veio. E aí eu termino, a última imagem do filme é um túmulo que a família
sequer tinha dinheiro para botar o nome dele, que não tinha nem o nome dele, não estava escrito no túmulo. Então, como é que eu vou terminar um filme que é sobre ninguém? Cada pessoa falava alguma coisa qualquer sobre ele. Aqui no sertão, todo mundo dizia que era o Spielberg, mas nos Estados Unidos, as pessoas diziam histórias absurdas sobre ele. Desde que o cara era um cientista que estudou câncer, até que ele era um motoqueiro, guitarrista. Eu acho que as pessoas inventavam para curtir com a minha cara, assim, essa história. E aí, a história do Steven, ela não ficava de pé como um filme, né? Porque ele era um não filme, era a busca por ninguém, e nem sequer eu tinha uma imagem no final para mostrar, porque era um túmulo sem nome, não tinha nem o nome dele. Aí o filme, a montagem parou e a gente falou, vamos recomeçar. Depois de um ano montando o filme, 1 ano e meio, a gente falou, não, vamos recomeçar a contar outra história. E aí eu voltei para o livro da Cecília e aí virou Em Nome da América. Ele pedia, Cecília foi super generosa, ela acompanhou o filme desde o início, a pesquisa, sempre foi uma interlocução, né? Ela tem uma visão um pouco assim, eu acho, talvez, um pouco mais branda, né, sobre o Corpo da Paz, até porque é isso, a gente experimenta essa contradição quando a gente começa a entrevistá-los, que eles hoje são senhores e senhoras, né, simpáticos, que sim, a gente tem afinidade com essas pessoas, né, são pessoas que têm... Então, assim, você tem uma tendência a simpatizar, né, eu tive muita dificuldade na montagem do filme, que era, ao mesmo tempo, respeitar essas subjetividades dessas pessoas que vieram para cá, ou seja, não carimbá-los, né, como inocentes úteis, ou seja lá que carimbo, né, possível, mas conseguir ao mesmo tempo denunciar essa institucionalidade, né, por trás da presença individual deles, né, que estava em nome, aí sim, em nome da América, mas em nome de uma política nociva, né, para a nossa realidade. Então, isso foi muito difícil. Eu não sei se eu consigo fazer completamente no filme, mas era uma dor de cabeça, era uma coisa que me tirava o sono, assim, eu não quero estigmatizar eles, né, mas eu quero poder garantir, né, e contar que essa ação, ela tem um caráter nocivo, né, interessado. Então, é difícil, do ponto de vista do discurso, montar isso dentro do filme. Que tem gente, por exemplo, tem o espião da CIA, né? Eu queria que o Steven fosse espião da CIA, a minha fantasia era essa, que eu ia descobrir que o Steven, e melhor ainda, se fosse o Spielberg, né, eu tinha essa fantasia megalômana, assim, o espião, e ainda fosse o Spielberg, era o paraíso. É claro que não foi nada disso. Mas aí apareceu, né, um espião, né? Esse nome apareceu, né? Porque de tanto que eles eram chamados de espiões, né, eles já sabiam, né, eles já sacavam quem era o espião, que não era do Corpo da Paz, e aí toda uma controvérsia, porque eles dizem com muito orgulho que ninguém até agora provou que um Corpo da Paz no mundo foi espião da CIA. De fato, não sei, eu não fui atrás dessa informação, né? Mas era alguém com quem os Corpos da Paz trabalharam, né? E que montou projetos que logo em seguida foram projetos que os Corpos da Paz trabalharam. Então, essa colaboração institucional, ela se deu, né? E aí o filme acaba mostrando isso. Júlia está comigo. Oi, boa noite. Eu não tive a chance ainda de parabenizar. Eu gostei muito do filme. É uma produção muito boa, incrível. E tem muita coisa para ser discutida sobre ele, mas eu queria perguntar sobre o processo de construção. Como você se interessou pelo tema, porque realmente, como já foi dito, não é tão conhecido. Se
você pode falar alguma coisa que aconteceu que não foi para o filme. A gente ficou teorizando isso, porque muita coisa sai em conversa informal. E é isso. Fiquei muito interessada em saber um processo de construção mesmo. Pronto. Então, o filme nasceu dessa história, né? Vamos atrás do Spielberg, Sertão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com as pessoas lá em Afogados em Gazeira. Eu viajei para Afogados, a gente não tinha recurso ainda, né? Eu fui de carro com o fotógrafo que era meu amigo, a técnica de som, a gente vai para lá e a gente sai perguntando, né? E aí a gente foi percebendo, né, que as pessoas elas todas tinham essa mesma história para contar, mas elas não tinham indício nenhum. Você chega na casa de fulano e diz assim, o Steven ele viveu aqui e tal, americano, trabalhava com cinema, né? Aí diz, mas a senhora tem foto? Foto, não tem. Mas quem tem é fulano. Aí ia passando de um lugar para outro. Aí você ia na casa de fulano dizia, não, eu tenho foto sim, mas acho que se perdeu, não sei o quê. Aí a gente foi tentando, o filme começa para tentar remontar essa história, né? E aí isso gerou um material na época que foi um material que eu acho que permitiu que o filme ganhasse os editais, né, que era um pequeno curta-metragem que era em torno dessa maluquice aí do quem é Steven, né, não sei o quê. E aí a gente conseguiu aprovar e o filme ficou grande. E aí quando o filme fica grande, aí tudo muda, é impressionante. Tudo muda. Todas as relações de trabalho mudam, a expectativa da produção sobre o filme muda, né? Então o filme não podia mais ser uma história engraçada, sei lá, sobre a busca de alguém desconhecido, né? Aí tinha uma expectativa de que o filme, não, agora o filme tem que contar uma história maior, ele não pode... E foi aí que eu fui mudando o foco, né? Mas teve um elemento, acho que também foi muito importante nesse projeto. O filme começou em 2012 e terminou em 2017. Nesse meio do caminho, né, teve o golpe de 2016, né? Em 2013 teve uma denúncia, né, de espionagem, né, norte-americana dos e-mails da Dilma, né? Então, e eu estava filmando isso em 2013. Estava filmando o filme. Ou seja, a pauta política no Brasil, o Brasil de 2012 é muito diferente do Brasil de 2017. Vocês são novos enfim, a gente vê isso, né, Daniel? Assim, 2012 é uma história, 2017 é outra história, mudou tudo, assim, em 5 anos. Então, o filme ele ficou muito superficial diante do que estava acontecendo no Brasil em 2014, 2015, 2016, 2017. Né? Essa coisa da Petrobras, né, dos e-mails que eram espionados pelos Estados Unidos, a Lava Jato, né, o impeachment da Dilma. Né? Todo esse processo fez com que eu repensasse a história do Steven e dissesse, não, eu preciso contar a história da influência americana, né, de como os Estados Unidos interferiu na política, porque aí eu estou dialogando com o tempo que a gente está vivendo. E é curioso, quando eu falava isso em 2015, né, quando eu estava começando a montar o filme, né, as pessoas ainda diziam que era como é que chama? Teoria da conspiração falar que os americanos participaram do golpe de 2016 no Brasil. Não, isso é teoria da conspiração. Isso aí, vão sempre dizer que são os americanos e tal. E hoje, acho que não está, né, esse é um ponto
pacífico, assim, acho que não tem ninguém que, sei lá, a não sei quem é bolsonarista, não sei, mas eu acho que não tem ninguém que acredita que não teve participação dos americanos nesse processo, né? E aí você pega uma história que vai desde por que eles espionavam os e-mails da Dilma, exatamente, que tratavam sobre a Petrobras, depois se revela essas relações, né, dos procuradores da Lava Jato com órgãos de justiça norte-americanos, né, e daqui a pouco isso vai aparecer muito rapidamente, mais rápido do que foi de 64, mas a gente vai encontrar o caminho do dinheiro, né, como se financiou esses movimentos, né, de rua, né, no Brasil, de onde veio o dinheiro para essas coisas acontecerem e que estão acontecendo até hoje, né, esse disparo em massa de fake news, né, em época de eleição. Mas hoje virou ponto pacífico, todo mundo sabe. Aí tem uma entrevista do Roda Viva com o Darcy Ribeiro no YouTube, que é muito interessante, que ele fala uma frase que eu nunca esqueci, ele fala: nunca faça negócios com os americanos, porque eles contam tudo 50 anos depois. E é pura verdade, né? Tudo que a gente, né, sabe sobre a participação americana em 64, a gente sabe pelos arquivos americanos, justamente porque esses arquivos, depois de 50 anos, estão disponíveis para consulta. Eu espero que a gente não demore 50 anos, a gente não demora pela velocidade, né, pelos hackers aí do WhatsApp, né, talvez a gente saiba mais cedo como que se deu essa participação, né, mas ela sempre envolve essa cooptação, né, como o filme mostra, né, a cooptação de lideranças sindicais. Tem um cara lá. Porque eu sempre me fazia essa pergunta: a quem interessa o Império Americano a sede do Sindicato Rural de Orobó, né? Se você pensar, é uma cidade muito pequena. Aí você encontra numa ata do sindicato empréstimo em dinheiro norte-americano para comprar uma sede do sindicato. O nível de capilaridade assim, é tão grande que as pessoas vão dizer: isso é teoria da conspiração. Nunca os Estados Unidos que eles vai estar interessado, mas não, eles estão interessados em Orobó, né? E estiveram, né? Hoje talvez não, mas estiveram interessados em Orobó e compraram a sede do sindicato e davam dinheiro e pegavam ali um lavrador, um cara de 18 anos, para ir para os Estados Unidos para ser treinado lá no sindicalismo livre, né? E eles fazem até hoje, eu acho que isso, né? Tem muita gente que não acredita nem que foi golpe, acredita nem na Covid. Continua. Mas aí a teoria da conspiração ao contrário, né? É outra coisa. Acha que a Covid é uma invenção, né? Acha que... Enfim, é o inverso da teoria da conspiração. Eu queria perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão, comentário. Pois é, Natália. Comunavírus, Pode falar, professor. Então, eu já vou emendar mais duas aí. Vamos lá. A primeira aí também, né, reiterando, até para quem chegou depois, ou quem for assistir, né, no canal, que a gente ainda não pôde ler o livro, né, mas aí eu queria, se você pudesse falar um pouco, mesmo que rapidamente, assim, do seu capítulo, essa questão do que você chama das contradições, porque diz imagens e contradições nos filmes institucionais, né? E me parece que assim, a impressão que dá é que esses filmes institucionais são tão chapados, assim, tão sei lá, quase que do ponto de vista como um filme, muito superficiais, assim, né? Muito
não sei nem a palavra, unilaterais, assim, tem pouca profundidade, né? E aí, claro que, evidentemente, que isso é uma contradição em si com a realidade, mas, assim, eu fiquei curioso para saber como, da sua análise especificamente disso, né? De que contradições você está falando. E aí, deixa eu já fazer essa questão também, porque daí eu já posso parar de falar também, que é algo sempre está presente assim no nosso cineclube, nas discussões, a gente discutiu na semana passada, quando falou das ligas, do Cabo Marcado para Morrer, que essa, e você trouxe isso nessa sua fala agora, né, das pontes com o momento atual, né, e aí, pelo que você mencionou também, essa é a linha, né, a espinha da série, né, que você está falando de pegar esses dois momentos, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o momento atual, da sua perspectiva, né, e particularmente de um ponto, né, que é essa questão agrária, né, que é uma questão tão central na história do Brasil, da América Latina como um todo, né, e a manutenção dessa estrutura tão retrógrada do campo como um ponto de interesse, né, por um lado, a gente vê hoje, né, o peso, né, que os ruralistas têm política, economicamente, né, nas definições, estão financiando caravanas aí para o 7 de setembro, inclusive, né, então, assim, é um outro nível de participação política, não é a participação de lobby, porque eles estão diretamente, não precisa mais fazer lobby, porque estão diretamente no Congresso, mas já estão dando um passo a mais, né, mas, de qualquer forma, é isso, eu queria, como você adentrou nessa temática, e aí quando você fala, né, poxa, um sindicato em Orobó, mas é isso, né, as ligas mostravam justamente um processo de organização do campo, né, que coloca em xeque, de certa forma, essa estrutura, né, e aí... E eles foram quebrar na raiz, né, isso. Americanos. É interessante pensar nisso, que eles foram quebrar na raiz, aonde eles foram no processo, né, de arregimentação, digamos assim, dos militantes. Eles foram aonde o camponês explorado se tornava militante, né? É ali que eles foram atuar, né? Isso é muito impressionante. Eu fico impressionado com isso. Assim, não sei, te interrompi, desculpa. Não, era isso, eu só queria te ouvir também um pouco falar sobre essa perspectiva contemporânea, né, porque a história do filme, como você acabou de relatar aqui, conta um pouco isso, ele foi ganhando um outro diálogo com contemporaneidade, né, partiu do exótico, dessa história do Spielberg. Eu até fiquei curioso se você chegou a pensar em entrevistar o Spielberg para saber se ele tinha... Pensei, nós fomos para os Estados Unidos. Ele sabia disso, tal. Nunca nos respondeu. Mas de qualquer forma, o diálogo contemporaneidade, daí só a Júlia escreveu aí sobre essa questão da teoria sobre o espião, mas a gente conversava um pouco antes, né, que a impressão que eu tenho, um pouco dessa questão que você falou do Darcy Ribeiro, né, que eles contam depois de um tempo, que as pausas, os silêncios, assim, na verdade, parecem de que alguém que não quer, de fato, negar categoricamente, né, como se tivesse... Mas só tem várias teorias sobre isso. Sobre o espião. Tem várias teorias sobre o espião, posso falar? Adoraremos ouvi-las. Bom, primeiro sobre o artigo, né, imagem e contradição. Assim, aí é uma questão muito particular do campo do cinema, que é o campo que eu estudo, né, enfim, que dou aula de cinema e tal. Existe uma tradição de interesse ou de desinteresse em torno de filmes considerados não artísticos, né? Tem um termo que são filmes úteis, tem uma expressão americana, useful films,
né? Filmes que não carregam nenhuma marca autoral. Então, geralmente, esses filmes são muito pouco abordados, muito pouco analisados na tradição dos estudos de cinema, né? Porque são enxergados, como você falou, como filmes chapados, filmes que não apresentam um discurso, né? Que não apresentam contradições, que não apresentam... E não é verdade, assim. Então, eu tenho interesse particular no documentário, e dentro do documentário eu me interesso por esses filmes que são chamados de filmes de arquivo, né, ou filmes publicitários, ou cinejornais, numa época, ou filmes de treinamento. Todos esses filmes documentais que não são, né, entre aspas, considerados arte, eu me interesso por eles, né? E eu procuro enxergar neles coisas interessantes. Então, no artigo eu faço um contraponto desses dois filmes, que é o The Foreigners, que é o filme colombiano que aparece no Em Nome da América, e o Passo de Cada Vez, que é o brasileiro, com um filme consagrado, né, da cinematografia latino-americana, que é o Sangue do Condor, um filme boliviano, que é o único filme do Sanginés, que é o único filme que eu me lembro, assim, latino-americano, que aborda o Corpo da Paz, que tem personagens que são do Corpo da Paz. Os Corpos da Paz são expulsos da Bolívia. O filme é de 69. Os três filmes são de 69, né? Então, eles têm uma simetria, né, temporal, sei lá, uma simultaneidade, sabe? Que palavra que não me veio agora. Entre eles. E o filme de Sanginés, aí, na minha perspectiva, trata os Corpos da Paz como chapados, né? Que é a contra-propaganda. Os americanos aparecem mastigando chiclete e dançando rock and roll, entendeu? Que é uma caricatura completa dos americanos. E o filme teve um super impacto na Bolívia, porque ele denuncia a esterilização em massa de mulheres indígenas, né, pelos Corpos da Paz, né? Essa denúncia, né, ela nunca foi, de fato, ela é sempre uma sombra, né, que aparece, mas também não houve comprovação de que isso tenha ocorrido. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né, com a própria população indígena norte-americana. O governo americano fez esterilização em massa, mas os Corpos da Paz não. Então, as contradições... A primeira contradição é que eu acho que os institucionais, eles falam mais sobre essa presença americana de uma maneira mais sutil, né, e mais complexa do que o filme político latino-americano dos anos 60. Então, a primeira contradição, né? E dentro dos filmes, aí eu tive muita dificuldade nas filmagens em encontrar, por exemplo, pessoas no Brasil que expressassem um discurso anti-americano, né? A presença, então, assim, no sertão, as pessoas não falavam mal dos americanos. Elas falavam assim, eu perguntava, mas você não acha que eles podiam ser espiões? Aí as pessoas diziam, podia ser espião. Sim, mas e aí? Não, mas eram legais, a gente passeava, eles vinham aqui, comiam cuscuz com a gente. Então, assim, esse sentimento, né, anti-americano, ele não aparece nos depoimentos, né? E aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer, e tinha que estar presente no filme de alguma forma, alguém tinha que verbalizar que a presença deles ali, né, que não ia ser eu, o cineasta, mas isso eu vou encontrar no filme colombiano. E esse filme é um filme institucional produzido pelos Corpos da Paz. E se vocês tiverem a oportunidade de ver, é muito interessante esse filme, né? Depois eu vim a descobrir que o cara que dirigiu esse filme nos anos 60, ele foi ganhar o Oscar de melhor documentário nos anos 2000. É um cineasta que depois teve uma carreira, que ali naquele momento ele era um jovem que provavelmente, né? Então, no final do filme, que eu coloco isso no Em Nome da América, os Corpos da Paz estão lá desesperados porque não sabem o que fazer, né? Já foram escorraçados pelos próprios colombianos, eles já não estão ali, né? E aí eles se viram para o cineasta e dizem assim, e você? Você veio aqui fazer um monte de perguntas, o que você está fazendo aqui, recebendo dinheiro dos Corpos da Paz para fazer um filme sobre a gente? E aí o filme termina com essa contradição
que é a contradição dos jovens e a contradição do cineasta, que está também recebendo dinheiro da agência para fazer um filme que supostamente é uma propaganda, mas que não tem propaganda nenhuma, porque o filme é um fracasso. Quer dizer, o fracasso no sentido de que eles terminam deprimidos numa montanha, olhando nada e refletindo do quão inútil é a presença deles ali, né, de que só uma revolução poderia transformar a realidade social da Colômbia. Então, é incrível perceber isso num filme que foi produzido dentro de uma agência norte-americana, né, com a intencionalidade de treinar e convocar, como é que chama isso? Recrutar jovens para entrar no programa. Esse filme foi feito dessa maneira, chegou a esse resultado, né? E eu não sei se ele foi exibido, né? Mas tem uma história curiosa com ele, porque a gente teve dificuldade de encontrar a master, né? Que é a película original do filme, para poder fazer uma digitalização de qualidade. A gente teve que acionar um pesquisador, a gente teve que procurar esse diretor, que eu não conheço, não vejo mais esse filme há muito tempo. Então, o que a gente percebeu é que dentro do arquivo, ele estava escondido, né? Ele tinha sido colocado numa gaveta, dentro do próprio arquivo, né? E também é uma camada de contradição, aí, porque eles guardam, isso como o Darcy Ribeiro falou, eles guardam, eles conservam o documento, eles dão acesso ao documento, eles não cobram nada. Para você pesquisar no Arquivo Nacional aqui no Brasil, você paga por minuto, né? E é impossível, invalida qualquer produção. Nos Estados Unidos, você vai lá e diz que se você tiver com um celular e filmar a tela, você pode, porque qualquer coisa que é produzida por uma agência americana não tem direitos de imagem. Então essa é a contradição, quer dizer, filmes institucionais que supostamente têm uma finalidade de propaganda, eles podem sim trazer uma perspectiva talvez mais rica ou mais complexa do que filmes considerados de arte ou que sejam consagrados, né, por esse circuito da arte, mas que muitas vezes constroem esse estereótipo, né, estereotipo. E aí tem uma discussão interessante sobre as mulheres, que, assim, não dava nem para entrar muito dentro do artigo, mas que é interessante que o filme brasileiro, esse One Step, é um filme que houve mulheres. Isso é uma coisa que eu tenho percebido fazendo pesquisas de arquivo até para série, é que os filmes brasileiros institucionais não têm mulheres, né? Não tem a presença feminina nesses filmes. São sempre autoridades e figuras masculinas falando. Não, isso não 100%, mas na maior parte. Me chamou muita atenção na coleção de filmes dos Corpos da Paz dos anos 60, 70, é que as mulheres são protagonistas dos filmes, e elas falam muito nos filmes. E aí tem toda uma discussão, que o filme do Sanginés é um filme sobre fertilidade feminina, né, sobre esse tema da esterilização feminina, que se baseia em personagens masculinos, né? São homens. Então, é uma briga entre homens. Tanto é que, eu vou contar o final, mas, enfim, no final tem uma sugestão de que os bolivianos estão castrando o americano. Eles vão castrar ele, né? E as mulheres são secundárias dentro do filme. Agora, no One Step, que é esse institucional, que é uma propaganda super melosa dos americanos, as mulheres estão falando o tempo todo, né? São elas que falam da experiência delas, o que é também mais uma camada que eu acho de contradição nesses filmes, né? E que fala um pouco, o artigo da Cecília traz um pouco isso, fala um pouco sobre essa complexidade dessa geração que veio para cá, né? Que não são nem inocentes nem úteis, né? Que tem uma série de complexidades que muitas vezes são apagadas pela nossa visão chapada, né? Mas que eles não, elas, sobretudo as mulheres, não têm,
né, sobre a realidade brasileira, porque ela se percebe como uma boa patroa dentro dessa hierarquia, né, social brasileira. Ela entende essas relações sutis e ela expressa, verbaliza isso no filme. Claro, mas olhar os filmes tem toda uma dimensão de propaganda que é evidente. Essa a gente não precisa nem discutir, já está lá. O que a gente pode encontrar atrás da propaganda são as questões mais interessantes, mais complexas, essas contradições, essas ambiguidades e tal, que é o que o artigo faz, né, no tamanho de um artigo, mas que é um pouco do trabalho que eu procuro fazer, né, como pesquisador de cinema. Aí eu acho que tinha mais uma pergunta, deixa eu ver. Não sei, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Você ficou de falar isso, desculpa, Maria Luísa. A Júlia também está falando. Queremos saber, por favor. Saber o quê? Eu não peguei. As teorias do espião da CIA. As teorias do espião da CIA. Então, a história do espião é uma história também muito curiosa, porque eu li esse livro um outro livro que eu recomendo para vocês, né, além desse da Nancy, que é um livro super bonito, é um livro que se chama A Revolução que Nunca Houve, né, de um americano chamado Joseph Page. Não sei se vocês tiveram contato com esse livro. O Joseph Page, eu entrevistei, inclusive, ele. Ele teve aqui nos anos 60, o artigo do Van Dijk é um pouco sobre isso. Nos anos 60, o Nordeste é um ponto de parada de todo mundo que vinha para o Brasil, né? Então, os irmãos Kennedy, Bob e Edward Kennedy vieram ao Nordeste. Existia isso eu acessei lá no National Archives. Existia um plano de que o próprio Kennedy, John Kennedy, viesse ao Brasil, né? E eu vi como é que chama? A programação da Jaqueline no Brasil. Eu acessei a pasta que tinha toda a programação do que ela fazia. O John Kennedy, ele vinha ao Brasil e ele ia passar pelo Nordeste. Ele ia passar por Recife, ele ia fazer um tour. E eles vinham e visitavam os Kennedy vieram em Vitória Santo Antônio, foram no Engenho Galileia, né? Eles visitavam as ligas. Então, ou seja, nos anos 60 havia um interesse, né, muito particular da imprensa, né, sobre o Brasil, mas muito focado na região Nordeste. O Joseph Page veio nessa época e ele, no livro, ele inclusive foi preso na época do golpe por engano. Tem toda uma confusão, porque ele entrevistou Julião, né, e aí ele passa a ser considerado um agente duplo, né, que está trabalhando para os comunistas, ele é preso, tem toda uma confusão com ele, mas ele escreve esse livro, A Revolução que Nunca Houve, que é um livro sobre esse momento pré-golpe militar de 64. Esse livro, ele, nos anos 70, ele foi escrito em inglês, todos os voluntários leram esse livro. Eles acho que eles já vinham para cá e eles leram o livro. Então, por isso que eles não eram nada inocentes, eles sabiam. O livro fala do IADESIL, o livro fala das ligas, do Padre Melo e do SORP, da participação da igreja. Eu até tenho uma parte no filme que eu mostro as páginas do livro, porque eu cito passagens do livro. Bom, todos os americanos leram. Então, quando eu entrevistava os americanos, eles diziam assim, você tem que falar com o Tim Hogan. Mas quem é Tim Hogan? Não, esse cara era o agente da CIA. Mas aonde que está isso? Está no livro de Joseph Page. Eu ia no livro e procurava e não achava. E quando eu estava nos Estados Unidos, tem uma cena no trem que aparece no filme em que o americano fala que conhece o Tim Hogan e aí depois logo em seguida ele diz, mas eu posso te colocar em contato com ele. Ele estudou comigo, tal, eu posso...
E eu já estava terminando a viagem aos Estados Unidos. Eu falei, mas esse cara está vivo? Eu não sabia nem que ele estava vivo. Ele falou, não, ele está vivo e eu posso escrever para ele. Eu falei, então você escreve. Aí eu liguei, procurei no livro, liguei para o americano à noite e disse assim, olha, não está no meu livro. Ele falou, tá sim, está na página tal. E aí eu me dei conta de uma coisa. A versão em português omitia o nome do Tim Hogan. E a versão em inglês que eles leram tinha o nome do Tim Hogan. E aí eu fui descobrir que tem toda uma história do livro, que é a seguinte. O livro ele foi lançado no Brasil nos anos 70. E o Joseph Page falou para mim que ele veio ao Brasil. E ele a tradução é de Ariano Suassuna. Ah lá, Ariano Suassuna traduziu. E o Joseph Page, quando eu terminei a entrevista com ele, falou, eu queria que você descobrisse para mim quem traduziu o meu livro. Eu falei, não, tá lá, Ariano Suassuna. Ele falou, não. Quando eu fui ao Brasil, para o lançamento do livro nos anos 70, eu descobri que Ariano não falava uma palavra em inglês. Não foi ele. Ele foi falar com Ariano ou se recusou a falar inglês ou não falava mesmo, que é uma possibilidade. Então, o que aconteceu? Esse livro, ele foi publicado no Brasil nos anos 70, em plena ditadura militar. Colocaram o nome de Ariano Suassuna para poder viabilizar essa tradução. Isso é a minha teoria, né? E, ao mesmo tempo, fizeram uma limpa no livro, né? Retirando nomes, né? Possíveis, né? E sensíveis, né, que poderiam depois gerar algum tipo de animosidade com a ditadura. E entre esses nomes foi embora o Tim Hogan. Né? E então é muito, como a gente tem que tomar muito cuidado com as traduções, né? E entender que as traduções elas também têm um contexto histórico, político, né, que elas são lançadas. O Joseph Page não sabe disso, porque nunca leu o livro em português. Bom, aí eu pedi pro americano que fizesse contato, mas eu disse, olha, eu vou voltar para o Brasil, não tem como ir, eu estava terminando a viagem, o cara morava em Nova York, era em outro lugar, completamente distante, eu falei, eu vou voltar para o Brasil, você faz o contato e diz a ele que eu quero falar sobre a CIA, que eu só vou voltar para os Estados Unidos, e era um custo que a gente não tinha dinheiro para pagar, assim, foi uma coisa assim, eu só vou voltar para os Estados Unidos se ele quiser falar sobre a CIA. Né? Se for para ele ficar falando qualquer coisa, eu não vou voltar. Aí ele respondeu o meu e-mail, o Tim Hogan. Falou, pode vir, eu falo sobre o que você quiser. Aí a gente marcou o dia. Aí eu cheguei, bati na porta dele, ele abriu a porta e falou, quem é você? Eu falei, sou o Fernando, vim do Brasil, fui com a equipe. Vim do Brasil... a gente combinou que você ia dar uma entrevista. Ele falou, não, estou muito ocupado hoje. Volta outro dia. Pum, fechou a porta. Quer dizer, ele não esperava que eu fosse. Eu não estava... E aí, eu falei, não, a gente só está aqui por um dia, que é para entrevistar você. A gente não vai embora. Aí ele falou, não, mas está tendo uma obra aqui na minha casa, então eu vou ter que sair agora para fazer compras. Eu falei, não, a gente vai com você. E aí a gente passou o dia inteiro acompanhando ele com a câmera. E ele, puto da vida, assim, odiando a gente terrivelmente. E ele andava pela casa e ele falava, vocês vão ficar? Não, a gente está aqui, fica à vontade. Tá? A gente ficou o dia inteiro acompanhando ele. Né? E ele muito, muito mal-humorado, assim, muito... Até que ele bateu naquela salinha onde estão as fotos. E aí, quando ele passou onde tem as fotos dele, aí ele foi pego pela afetividade. Ele lembrou da juventude dele. Que a gente começou eu disse, que fotos são essas? Você vê que ele tem um orgulho, que ele tem uma sala na casa dele para as fotos da atuação dele no Nordeste. Então, isso é uma coisa memorável na vida dele. Então, a minha teoria, finalmente, sobre ele, assim, ele gostaria muito de falar. Porque eu acho que foi a coisa mais relevante que ele fez na vida, e foram os momentos, talvez, afetivos melhores que ele teve na vida. Mas ele não pode falar, né? Ele é simplesmente alguma coisa que ninguém não pode falar. Eu fui um agente da CIA. Ele deve ter um orgulho imenso
de ter sido agente da CIA, de ter feito esse trabalho, mas ele não pode. E aí ele fala na entrevista, indiretamente, fala mostrando a estátua. Olha a estátua que fizeram o boneco de barro com a faca, né? Ele vai falando, mas sempre indiretamente. O que eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, porque depois a gente acha aquele filme, tem um filme logo em seguida de Arquivo, que ele está num programa de auditório de TV, que é totalmente surreal. Ele está num auditório de um programa de TV nos anos 70, e ele trabalhava com lixo, era uma coisa assim, uma empresa de lixo. A gente pode imaginar que depois, ele era aqui considerado o grande espião, né? As pessoas sabiam que ele era espião, as pessoas respeitavam, ele falava português muito bem, ele era uma pessoa querida por todos, né? Ele tinha um status aqui incrível. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi assessor não me lembro qual que é, do Kennedy, que foi assassinado em 68. E depois disso, a carreira dele, sei lá, não sei o que ele fez na carreira, mas não deve ter sido nada muito mais relevante do que o que ele fez aqui, né, montando toda uma rede de sindicatos rurais. Ele estava desmontando a Revolução Cubana no Brasil. Então, assim, no imaginário, acho que da cabeça dele, ele fez um trabalho incrível, né, maravilhoso. Mas você imagina que sofrimento que é alguém que tem um orgulho do seu passado, não poder falar do seu passado, né? Não poder revelar o seu passado porque era um passado, enfim, de espião. E eu acho que essa contradição aparece sutilmente, né, na entrevista dele, pelos olhares, pelos silêncios, né? Mas aí quando ele mostra o bonequinho, tipo, eu quero dizer que eu fui espião, mas eu não posso dizer. É um pouco isso. Essa é a minha teoria sobre ele. Obrigada, Fernanda. Eu queria perguntar se alguém tem mais alguma questão. Eu gostei muito de ouvir as histórias, de saber como foi o processo do filme. Eu queria também saber sobre isso, fiquei muito interessada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar, levantar a mão, ou pode falar no chat se não se sentir confortável. E eu queria também pedir a autorização de todos para tirar uma foto, tirar um print do nosso encontro, quem puder ligar a câmera e aparecer, para a gente registrar e postar nas nossas redes sociais. Se alguém se opõe, pode dizer que a gente não tira. Certo, então, quem cala consente, eu vou tirar a foto. Vou passar a lista também. Podem se arrumar aí. Sim, verdade. Temos mais algumas coisas para falar depois de tirar a foto. Vou tirar agora. Pronto. Então, a gente vai passar uma lista agora, um formulário, aliás, para vocês poderem marcar presença e receber o certificado de vocês. E também para vocês poderem dar um feedback da reunião, se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão do nosso formato de reunião, por favor, fiquem à vontade para falar a respeito. E temos uma novidade também, que vai surgir um pouquinho mais para frente, daqui a uns dias a gente vai fazer a gente mencionou que vai receber alguns livros de Fernando, ele fez essa gentileza de nos enviar, e nós vamos fazer um sorteio de alguns dos livros para quem... O livro e o DVD do filme. Pois é, melhor ainda. Quem tiver interesse, fica de olho nas nossas redes sociais. Eu vou colocar o arroba do nosso Instagram aqui, caso alguém não conheça ainda. E fiquem de olho, porque vão surgir algumas novidades nos próximos dias. Eu vou agora enviar o link do formulário. E, enquanto isso, eu queria agradecer a todo mundo por ter participado. Foi uma conversa ótima. Eu poderia passar o resto da noite aqui. E agradecer mais uma vez a Fernando por se disponibilizar
Eu que de falar agradeço a sobre o vocês. filme dele. Foi uma Eu experiência vou maravilhosa. deixar, ó, no chat eu deixo, sim, as pessoas que tiverem vergonha de fazer pergunta, mas quiserem me escrever, eu estou deixando o meu e-mail aí para quem quiser, tá bom? Obrigada, Fernando. Tá Só bom. mais uma última questão. A gente queria falar um pouquinho sobre a nossa próxima sessão, que vai ser no dia 11 agora de Maria setembro. Luísa, só um minutinho, desculpa te interromper. Não. Só, Fernando, reforçando, não, que eu tinha mencionado, que a ideia depois é publicar essa conversa no canal do Cineclube e também do departamento, tá? Só para... Porque, inclusive, como a ideia é do lançamento do livro, né? Tem muito material aí para ser, tanto do filme quanto do livro, né? Para ser explorado em disciplinas, em projetos, debates e tal. Eventualmente, inclusive, te convidaremos para outras atividades, né? Nossa, estou à disposição. Para registrar. Obrigado, viu? Desculpa, Maria Luísa, a delicadeza. Não, professor, sem problema. Agora a gente vai passar o trailer do filme que a gente vai apresentar na próxima sessão. Essa sessão vai ser um pouco diferente, porque vai ser em conjunto com o Cineclube da UEPB, aqui de João Pessoa também. E a gente vai apresentar esse filme que nós vamos passar agora. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí, ¿sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que lava la ropa en mi casa. Hola, Cristian. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Mira, nosotros hacemos favor aquí. Ustedes no pagan el colegio y nuestros papás pagan por ustedes. Y ahora quieren ponerle reglas. ¿No le gusta el colegio? ¡Se va del colegio! ¡Vaya usted mejor, pura comunista, fuera! ¿Cuándo has visto que un blanco sea amigo de un indio? Un amigo. Los amiguitos que tenía. ¿No le decía el pituco no es que se puede poner a llorar? ¿O lo apoyará o qué? Yo lo voy a meter a todos, pero da uno, por favor, da uno. Como se habrán dado cuenta, los curas ya no están. Y no queremos saber nada de ellos. Quiero decirles que aquí no queremos gente floja. Para lo cual vamos a realizar una limpieza como se debe. ¡Ándate de acá, weón! ¡Ándate de acá! Como o professor disse, a gente vai discutir esse filme junto com o Cineclube da UEPB no próprio dia 11 de setembro. É uma data emblemática por muitos motivos, todo mundo aqui sabe. E todo mundo aqui está mais do que convidado para participar. A gente vai postar mais informações sobre a sessão nas nossas redes sociais também, então, mais uma vez, fiquem de olho. E, finalmente, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação, agradecer pela conversa que a gente teve, foi muito boa. Exatamente. A gente vai passar esse filme e outro também sobre o mesmo assunto, sobre o golpe contra Salvador Allende. Exatamente. Fernando, você ia falar alguma coisa? Não, queria agradecer a vocês, né? E é isso. Dizer boa noite. Boa noite, gente, mais uma vez. Estamos no aguardo da série agora, viu, Fernando? Massa. Pois é. Os livros, eu espero que cheguem, você me avisa quando eles chegarem. Uhum. E é isso. Passei meu e-mail, vocês quiserem me escrever, fiquem à vontade, né? Se eu puder trocar ideia, seria ótimo. A gente pode disponibilizar o seu e-mail na descrição do vídeo, quando for postar, ou não? Pode.
Muito obrigada. Obrigada ao Fernando, obrigada a todo mundo que compareceu. A gente ficou muito orgulhoso desse projeto, porque a sessão passada foi muito boa e essa foi muito, muito boa também. Então, obrigada a todos os envolvidos e a todas as participações, pessoal. Tá bom. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Júlia, não esquece de encerrar a gravação.